Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína. Aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Estou passando aqui nesse pós-jogo, né? Nesse domingo pela manhã, para falar sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Fortaleza. Foi um jogo maravilhoso, o time se comportou bem, apesar de algumas falhas que aconteceram dentro do jogo, né? Nós vimos aí o Hugo Moura errar duas vezes ali feio, quase entregando ouro. Mas o que vale foi a vitória, os 3 pontos, como a gente fala, né? O que vale é a vitória, sair da situação que nós estávamos, da zona de rebaixamento. Mas eu, sinceramente, como torcedor, não fico muito empolgado não, né? Porque eu já vi esse filme antes, né? E como eu acompanhei o jogo, como vocês acompanharam também, o torcedor do Fortaleza falou que o Fortaleza parecia ser aquele Fortaleza do começo do ano, né? Dos 4 primeiros meses, né? E esse mês aí que ele fez alguns jogos melhores e voltou a ser aquele Fortaleza que estava sendo no começo do ano. Eu acho, particularmente, que o Vasco ganhou, mostrou um bom futebol, entre aspas, que houve alguns erros, né? Mas o Fortaleza não jogou nada. Mas a nossa torcida é uma torcida tão carente, né? Que quando acabou o jogo, comemorou, tem que comemorar, é uma boa vitória, saímos da situação, foram 3 pontos, mas começaram a bater palma lá para o Hugo Moura. Ah, vamos incentivar o jogador. Mas é fraco, entendeu? Eu acho que me perguntaram assim, o Vasco jogou bem ou o Fortaleza que não jogou nada? Eu ainda vou responder a pergunta para vocês, torcedores. Para mim, o Fortaleza que não jogou nada. E eu já vi esse filme antes, entendeu? Com outros técnicos que passaram pelo Vasco. O Vasco ganha e depois volta a mesma coisa, porque os jogadores são o mesmo. São os mesmos que meus amigos aí criticavam o Piton, falando que o Piton não pode jogar no Vasco. Criticou o Cocão, que o Cocão não pode jogar no Vasco. O Hugo Moura criticava, eu também critico, entendeu? E ontem todo mundo bateu palma para esses caras, porque nós vencemos. Vencemos? Então tá bom, parabéns. Mas eu vou ficar com os pés no chão, vou ficar tranquilo, esperando os próximos jogos do Vasco. O Vasco vai jogar em casa, né? Tem o Operário agora, tem o Fluminense. Então eu vou ficar tranquilo. Estou feliz, vou usar a camisa do Vasco hoje, vou usar meu boné do Vasco hoje, vou, porque eu sou vascaíno. E a vitória foi muito importante mesmo ontem, para afastar a gente da zona do rebaixamento e a crise, né, que poderia acontecer, piorar mais a situação. Mas vou falar para vocês, eu estou com o pé no chão, estou tranquilo, entendeu? Não vou ficar, estou feliz, mas não vou ficar muito, muito empolgado com essa vitória, pensando que que tudo melhorou, que o Fernando Diniz é o cara, entendeu? Espero que continue assim, ganhando, e os outros nossos times joguem mal, né? E a gente faz os 3 pontos e sai da situação que nós estamos. Mas volto a repetir, muita tranquilidade nessa hora, porque os mesmos jogadores que todos vocês criticavam, eu também, são os mesmos jogadores que jogaram ontem. Gostei do time em si, né? O time, o Nuno Moreira é o jogador que nós acertamos na contratação. Essa diretoria acertou na contratação, né? É como você botar lá dentro de um pote e puxar, e esse foi o cara que nós acertamos, né? O garoto vem jogando um bom futebol, vem mostrando muita categoria, e a gente está aí com com o jogador que nós esperávamos, né? O Felipe Coutinho, ontem o Fortaleza
deixou ele jogar, mas eu falo, até critiquei várias vezes, né, que ele está se arrastando, que o Felipe Coutinho podia ir embora, o Vasco contratar alguns jogadores. Eu sou realista, eu vou falar o que eu não vou... eu mandava o Coutinho embora agora. Mas, se você pensar bem, pela categoria, pela habilidade que ele tem, se acertar aí com os jogadores ali de meio de campo, ele ainda pode ficar, mas não o Paê, Paê tem que rodar, entendeu? Então, gente, a gente está aí fora da zona de rebaixamento, com uma vitória bonita, de 3-0, que há quanto tempo que a gente não bate de 3-0 no nosso adversário? Se vocês procurarem me informar aí, eu não me lembro a última vez que nós jogamos tão fácil e com um placar tão elástico. Esse já tem algum tempo que a gente não acontece isso. Mas sempre repetindo para vocês, né? Foi bonita a vitória, 3 pontos, saímos da zona de rebaixamento, mas muita calma nessa hora, porque os mesmos jogadores que vocês criticaram, meus amigos aí, eu tenho amigos meus que eu acompanho o canal deles e até falaram comigo aqui no particular, Roberto, Piton é fraco. Eu ainda falei assim, ainda pode ficar o Piton, porque o Piton é um cara que vai à linha de fundo, sabe cruzar uma bola, tem que ter uma cobertura, mas me criticaram, não, o Piton pode ir embora. E ontem o Piton não comprometeu, porque tudo também do técnico, né? O técnico tem que ver que o cara vai lá na frente, volta 90 minutos, o cara não aguenta, então tem que ter uma cobertura. Então, cara, o jogo de ontem, sinceramente, na minha opinião, eu posso estar até errado, vocês podem até achar que eu estou errado, mas ontem o Fortaleza não jogou nada. Nós aproveitamos as oportunidades, fizemos os 3, o Léo Jardim saiu de campo limpinho, né? Porque o Fortaleza realmente não jogou nada. Mas espero que os próximos jogos aconteça a mesma coisa, o adversário não jogue e a gente faz os 3 pontos, que isso que é mais importante. Com esses jogadores que nós temos aí, né? A gente sabe que tem alguns jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Vasco, né? A zaga, o garoto aí da base, né? O Luiz Gustavo está fazendo umas partidas de regular para bom, né? É isso que a gente tem cobrado muito essa diretoria, né? Para aproveitar mais os garotos da base. E é numa dessa que a gente surge um bom zagueiro, como surgiu outros grandes zagueiros dentro do Vasco da Gama que saíram da categoria de base. Mas o time jogou bem, né? Vou voltar a repetir, jogou bem, fizemos 3-0, mas eu vou pedir muita calma. Eu, pelo menos, vou ficar com calma, não vou ficar muito empolgado, não. Vou ficar empolgado pela vitória de ontem, né? 3-0, saímos da zona, vou voltar a repetir, mas não estou muito empolgado, porque os mesmos jogadores, né, que vocês criticavam, que nós criticamos, são os mesmos jogadores que estão aí para gente bater palma agora. Ontem, quando acabou o jogo, o nego, Hugo Moura, porra, é brincadeira, né, cara? É a vontade de a gente ser feliz que acontecem essas coisas. Mas estamos juntos aí, um bom domingo, pelo menos esse fim de semana a gente não vai ficar triste, né? O Vasco não vai acabar com o nosso fim de semana, né? Foi uma vitória bonita, a gente tem que bater palma, né? Vitória é vitória, não importa que seja de 3, que o adversário não jogou bem, que seja de 6-0, vitória é vitória. Então, vamos continuar, né, com o pé no chão, vamos torcer para o Fernando Diniz, eu torço para o Fernando Diniz, eu falei para vocês que é um baita de um técnico, né? Mas tudo é sorte na vida, tudo é sorte, é momento, e de repente o Vasco vai entrar nesse momento, né? Do Fernando Diniz brigar, que é o que eu falo para vocês, para mim, os técnicos são tudo a mesma coisa, tem o momento deles dentro do clube, que eles chegam com aquela empolgação, os jogadores estão querendo ser titular,
aí mostra mais um pouquinho de qualidade, que às vezes nem tem, mas é isso que está acontecendo. Um bom dia para todos, né? Um bom domingo, que a gente pode dessa vez falar que o domingo foi maravilhoso. Saudações vascaína, um bom dia para vocês todos, um bom domingo.